Olá, paz do Senhor, esse é o seu canal EBD Viva. Os irmãos hoje vão ter a lição na íntegra do próximo domingo, completinha e com os principais versículos na sua telinha, né? Nós faremos também breves comentários, irmãos. Discorreremos hoje por um importante assunto, não é? Trazendo à tona, conforme a proposta do comentarista, assuntos importantíssimos, não é? Vamos entender que a primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é de passar pela experiência de salvação. Abordaremos também que o cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Veremos também que, do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia do Pentecostes. E ainda que, após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. E, finalmente, que Deus em Cristo deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Fique conosco, ganhe tempo, fixe o conteúdo da lição, pois nós sabemos que pela graça do Senhor, dirigidos pelo Espírito Santo, nós traremos esse aprendizado para você e aí também nós aprendemos juntos, né? Nesse trimestre nós seguimos meditando sobre o tema e aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A linguagem é fácil, objetiva, clara a respeito dos tópicos, também os subtópicos e a dinâmica de cada lição. Permaneça conosco e receba as bênçãos de Deus. Muito bem, hoje nós estamos mais uma vez, já seguimos aí no primeiro trimestre de 2022 e nós estudaremos a lição 5 da classe de adultos, eu falei 2022? 2023, intitulada O Avivamento na Vida da Igreja, um assunto super necessário no meio do povo de Deus, né? Vamos também ao texto áureo que encontra-se registrado no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. O avivamento é a promessa de Deus, e sendo promessa de Deus, se cumpriu, se cumpre e se cumprirá ao longo da trajetória da igreja aqui na terra. Já no texto áureo, o que é o versículo central, da meditação de nossa lição de hoje, fala da plenitude do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Jesus foi assunto ao céu e prometeu o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que está atuando, quer no plano individual, quer no plano do corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor. São importantes assuntos, irmãos, que nós vamos aprender aí. Na prática, nós lemos que ao longo dos anos a igreja experimenta avivamentos por meio de batismo no Espírito Santo. E também, na atualidade, os dons espirituais são distribuídos na igreja de acordo com a vontade de Deus. Uma verdade para a vida do cristão: a chama do altar nunca se apagou, a chama em alguns momentos da história até diminuiu e reacendeu ao longo da vida da igreja na terra. E o Senhor, assim como estudamos na lição 2 sobre avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na lição 3, e na vida de Jesus, na lição 4, hoje na lição 5, nós vamos ver o Espírito Santo atuando na vida da igreja, avivando e reavivando. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulos 2, versículo de 1 a 13. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados.
E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos se pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, e todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, surpresos, dizendo uns para os outros: que isso quer dizer? E os outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Olha, nesta semana nós vamos estudar sobre o avivamento produzido por intermédio do Espírito Santo em Atos. Veremos que é uma promessa que diz respeito a todo crente salvo em Cristo Jesus. Esse avivamento do Espírito traz vida à igreja local, dinamiza a sua obra e em tudo glorifica Cristo. O avivamento gerado no Espírito Santo de Deus unge os seus servos para uma grande obra e autentica o ministério do cristão, sela. Assim, não podemos viver uma atividade ministerial que não esteja sob o pleno domínio do Espírito Santo. Necessário nos é estarmos cheios do Espírito Santo. Vamos aos objetivos da lição? Número 1 é expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. 2, examinar o dinamismo da igreja apostólica. E o 3, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Todos esses temas coadunam com os tópicos e subtópicos. A igreja apostólica foi bem sucedida no ministério da proclamação do Evangelho porque estava sob o domínio do Espírito Santo. Essa igreja estava imersa no Espírito Santo de Deus. Para a igreja do século XXI ser vitoriosa, é preciso viver sob a direção do Espírito Santo, cultivar os dons espirituais e, em tudo, glorificar a Cristo no Espírito Santo. Muitas igrejas têm perdido o foco, têm colocado a bênção à frente do dono da bênção. Nós precisamos buscar o dono da bênção. Na introdução, nós aprendemos que nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Nós analisaremos, é a proposta do comentarista, o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado na igreja primitiva para os dias atuais. Esta lição está uma verdadeira bênção, um aprendizado vivo, eficaz e muito importante para a vida de cada membro, irmãos, do corpo de Cristo. E nós precisamos estar atentos, muito atentos para esta realidade. A palavra-chave de hoje é vida. Vida. Nós só temos em quem nos deu o fôlego da vida. Só com água, que é um dos símbolos do Espírito Santo, nós sobrevivemos. Morreremos espiritualmente falando se nós não nos alimentarmos da água. Jesus disse em João 7, 38 e 39, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem,
porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, naquele período antes do Atos capítulo 2, que é o tema que estamos estudando hoje. No tópico 1, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O subtópico 1, o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Primeiro, é aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, pois sem arrependimento e fé não há salvação. Aqui, nós aprendemos que a condição sine qua non para conseguir a salvação é crer no Senhor Jesus, como vimos acontecer quando Paulo e Silas estavam na prisão, cantando e orando. As cadeias se quebraram, o poder de Deus entrou naquele lugar e o carcereiro ficou desesperado naquele terremoto quando aconteceu ali, tirando a espada para tirar a própria vida. E ele não só não perdeu a vida, mas também perguntou: como posso fazer para ser salvo? E Paulo lhe disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos de salvação. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E eu acrescentaria aqui o buscar ao Senhor de todo o coração. Conforme Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, 6 também. E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. E é um processo, não é? Após a experiência da salvação. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Recapitulando então: 1. Arrependimento. 2. Obediência à palavra. E eu acrescentaria aqui buscar ao Senhor. E por fim, santificar-se. Subtópico 2. A promessa é para todos os salvos. O comentarista pastor Elinaldo Renovato de Lima nos traz que os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniram no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. A ordem do Senhor Jesus foi: ficar em Jerusalém até que lá do alto sejam revestidos do poder de Deus. E de repente, o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos nos cenáculos e assentados naquela casa. Está lá em Atos 2. Os 120 que estavam reunidos no cenáculo, irmãos, experimentaram a plenitude do Espírito Santo. A Bíblia diz que foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Chegou até nós a promessa, amados. Assim o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, culturas e geografias. Significa dizer que a promessa não tem tempo para acontecer. Não tem tempo. E no tempo de Deus, aquele que procurar, achará, pois o derramar do Espírito Santo compete ao Senhor. O avivamento espiritual é o retorno à aliança com Deus. É o retorno ao primeiro amor. É o retorno a uma vida fervorosa. É o retorno à presença do Eterno. 3. Engano dos cessacionistas. O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirmam que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, isso é importante saber, irmãos,
O batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias dos apostólicos. Nós não cremos assim. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Mas nós não cremos também assim, amados. Em trimestres anteriores, que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos, nós quando aprendemos, mostrou com detalhes o batismo no Espírito Santo, que é uma experiência destinada a nós, os salvos. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo já eram salvos, e que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos que o batismo no Espírito Santo é uma evidência física, e a evidência física dele é falar em línguas estranhas, bem como na atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Nós também cremos nisso. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas, como dissemos, e chegou até nós, aqui, que estamos vivendo no século 21. Nós vimos aí uma série de movimentos que, na década de 90, eles não perduraram, irmãos. Alguns exemplos nós vamos dar aqui. A unção do paletó foi um movimento que veio e foi embora. Dente de ouro também foi um outro movimento que veio e não perdurou. Nós temos também alguns pontos, algumas chamas que acenderam, mas que apagaram. Confissão positiva, a postura dos que criam uma batalha espiritual, que combatiam com reuniões de amarração em nome do avivamento. Mas e o dono da obra? E a pregação de Jesus que salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu? Ah, amados, quem são estes de brancos vestidos? Nós precisamos adorar ao Criador e crer que Ele nos transforma, nos batiza, nos aviva. O batismo no Espírito Santo é a promessa de Deus, que não se cumpriu apenas naqueles que estavam lá no dia de Pentecostes, mas também a todos que crescem no nome do Senhor Jesus, no Espírito que Ele deixou o outro Consolador quando subiu. Nós sabemos que não é uma evidência, alguma situação isolada, mas que ela acompanhou a história da igreja. Não somente a Bíblia atesta essa verdade, como a própria história comprova a realidade de Pentecostes, em todas as eras. Então, nós trazemos um ponto aqui para ampliar o nosso conhecimento, lendo a obra de fundamentos bíblicos de um autêntico avivamento, editada pela CPAD. Sinopse 1, o batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os sensacionistas estão equivocados. Muito bem, nós precisamos adentrar e estudar a palavra de Deus. Buscar, irmãos, em Deus o refrigério para a nossa vida. Subtópico 2, o dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia do Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Conforme o hino nos traz, ninguém detém, pois a obra é santa e essa obra é do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Espírito Santo, dentro do coração de cada crente, está impulsionando por meio do Espírito Santo a nós, que estamos cheios do Espírito, a ganhar almas para o reino de Deus,
a tirar das mãos do inimigo, das garras de Satanás, do abismo, almas que estão com sede da água da vida, que necessita de um servo de Deus, de um servo do Altíssimo avivado pelo poder do Espírito Santo, para propagar o Evangelho a toda criatura. Pois é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é papel do Espírito Santo. Subtópico 2, a igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversões e batismos, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção do poder do Espírito Santo, e por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também, irmãos, temor, sinais e maravilhas, além do cuidado especial para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. Primeiro, a esfera espiritual, por meio da piedade, palavra e oração. E segundo, a social, por meio da comunhão, que buscava suprir as carências. Jesus não quer uma igreja fria nem uma igreja morna, mas ele quer uma igreja fervorosa. Morna está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Para a igreja de Laodiceia, Jesus disse uma palavra dura. A igreja era morna, e não és frio nem quente. E por isso disse: vomitar-te-ei da minha boca. Precisamos então sermos avivados. Sinopse 2, a igreja do Pentecostes nasceu avivada e permaneceu avivada, e isso explica o dinamismo desta igreja. Recebe o nome de dínamo, que vem da palavra dinamis, que significa força, um gerador de eletricidade destinado a transformar energia mecânica em energia elétrica. No campo espiritual, quem é o provedor dessa energia que irradia na vida do cristão? É o Espírito Santo, que quando enche o crente, arde um desejo no seu coração de ganhar mais almas para o reino de Deus, de falar sobre Deus e viver uma vida na presença do Pai, desfrutando de um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor. É isso que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Essa chama que arde dentro do coração para a vida eterna. 3. Um ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Não é ir na frente não, irmãos, é acompanhada, hein? Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus. Expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos, para serem curados. Os sinais seguirão aos que crerem, conforme Jesus declarou que aconteceria, Marcos 16, 18. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja. Mas nós sabemos que tem alguns homens de Deus, e nós vamos apontar alguns para os irmãos agora, que foram pessoas que foram usadas nas mãos de Deus para transformar na sua época e ficaram na história da igreja. O primeiro é Jonathan Edwards. Ele nasceu em 1703 e morreu em 1758. O hábito de ler os seus sermões fazia parte de sua vida, mas o que realmente impactou o povo foi a sua vida devocional, porque ele acostumou passar até 13 horas do dia em oração e estudando a palavra. John Wesley, 1703-1791, a ação do Espírito Santo fez com que multidões compostas de 5 e até 10 mil pessoas ouvissem a palavra de sua boca. Outro, Charles Spurgeon, 1834-1892. Spurgeon foi considerado príncipe dos pregadores e fundou um colégio de pastores. Desde o início até a sua morte, treinou cerca de 900 pregadores. Ele faleceu em 1892. E em seu caixão foi colocada uma Bíblia aberta no texto usado para convertê-lo, que diz assim:
olhai para mim e sereis salvos vós, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Que glória, né, irmãos? E tantos outros. Deus veio avivando a sua obra no meio dos anos. E aí entramos no tópico 2, que tem por título Autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos e exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos, irmãos, são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles, ou eles por si só, não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que o seguiram. Marcos 16, 20. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento, ela é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Mas eles não podem ser a essência. A essência é a palavra e a salvação. 3. Glorifique a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito Santo glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo, além de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Deus em Cristo e deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Viver para a glória de Deus é manifestar a presença divina em todos os lugares, ou seja, refletir o caráter de Deus. Por onde passarmos, é termos características de Deus, é refletir, a sua luz. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É ser luz em meio às trevas. É não se amoldar ao sistema deste mundo, mas ser transformados pela renovação da mente, conforme Romanos 12, 2. É ser testemunha do Evangelho de Cristo, pregando as boas novas de salvação. É também ser um representante visível do reino de Deus na terra. Nós temos duas cidadanias, Essa cidadania terrena e a cidadania celestial. Sinopse 3. O ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e glorificar a Cristo. Olha a partícula da lição, mestre, que nós trazemos para os irmãos aqui também, um subsídio. É plenamente manifesto que o amor verdadeiro por Cristo, a esperança da salvação começa no Calvário. O Espírito Santo agindo na vida do cristão é, como nós vimos, um bálsamo suavizador para a vida do crente. É por meio dele que nós vivemos uma vida em comunhão com Deus. Ele que leva com gemidos inexprimíveis as nossas preces a Jesus. A conclusão: a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes e debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, nós aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não soa como balde vazio, Nós não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Que lição maravilhosa! Lembremos da oração de Abacuque, que diz: aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos faze-a conhecida. O altar, irmãos, não pode apagar, essa chama tem que continuar acesa. Nós precisamos estar debaixo da unção e do poder de Deus.
desfrutando das bênçãos do Pai e daquilo que Ele preparou para nós. Vamos hoje meditar em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 20. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E se invocais pelo Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Que texto maravilhoso! É com ele que nós encerramos a lição de hoje, sabendo, irmãos, que nós precisamos viver na nossa vida cotidianamente o Espírito Santo, um avivamento. Nós precisamos clamar pelo avivamento, para que o Senhor reavive a tua obra, para que o Senhor traga o seu Espírito Santo e que este Espírito Santo ele venha sobre as nossas vidas de tal forma que nós saiamos a proclamar o reino de Deus para todo o mundo, para que então a trombeta ecoe e que nós subamos para encontrar com Jesus nas nuvens dos céus, que é a promessa que irá se cumprir e nós viveremos com Ele eternamente. Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui propagando o seu Evangelho, estudando essa lição tão maravilhosa, Pai. Nós te agradecemos por cada vida que nos acompanhou até agora. Senhor, concede essa bênção que este teu servo, que essa tua serva está te pedindo agora. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, enaltecendo o teu nome, que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.